perguntas para o nosso portal de entrevistas que vamos criar a semana que vem, na nossa última semana de estágio, e depois vamos colocar também as entrevistas no YouTube. Ok. Quando quiserem. Então a primeira pergunta é se reside na cidade de Santarém ou arredores. Não, eu nasci no Hospital de Santarém, o Hospital Antigo ainda, e vivo em Rio Maior, sempre vivi em Rio Maior. Fala um bocado sobre si e sua infância. Eu tive uma infância normal, vivia numa aldeia pequena, a 5 km de Rio Maior, que é a Estanganhola, e ia para a escola de São Sebastião. E tive uma infância normal, como todas as crianças. Não, os meus pais tinham as dificuldades financeiras, éramos remediados, não pobres nem ricos, e deram-nos o que puderam. E essencialmente deram-nos muitos valores e muitas ferramentas para nós irmos crescendo, a respeitar os outros e trabalharmos para os objetivos que nós queríamos para o futuro. Como é que foi o seu percurso escolar e se tem licenciatura? Eu tinha as minhas dificuldades na escola, eu sou disléxica, e nem sempre foi fácil, e há 20 anos atrás não sabia o que era a dislexia basicamente, e então tive alguns problemas com alguns professores que não entendiam as minhas dificuldades, mas tive outros que me ajudaram. A minha família também sempre me apoiou bastante. O meu percurso escolar nem sempre foi brilhante, mas eu era uma miúda dedicada. Tentei sempre conciliar o atletismo com os estudos e licenciei-me em Santarém, sou licenciada em enfermagem e tenho muito orgulho de ter conseguido, mesmo com todas as minhas dificuldades e depois a dificuldade mais acrescida de conseguir conciliar o atletismo de alto rendimento com uma licenciatura, consegui licenciar-me em enfermagem. Como percebeu que era o mundo da corrida em marcha que queria seguir? Eu comecei no atletismo aos 12 anos e percebi logo que era algo que eu gostava, que me sentia feliz, que conseguia de alguma forma, quando na escola tinha algumas dificuldades e não conseguia ser a melhor quase em nada, no atletismo isso era diferente, eu conseguia alcançar bons resultados, é óbvio com o meu trabalho, porque eu considero que sou desde miúda que tinha algum talento, mas tudo o que eu fui conquistando foi com muito trabalho, e isso foi os valores e a forma de estar que os meus pais me ensinaram. Nós, para conseguirmos obter resultados, temos de trabalhar para eles, e muitas vezes eu tenho alguma dificuldade quando por algum problema físico não posso treinar, eu tenho muita dificuldade de ficar otimista, porque se não posso trabalhar dificilmente consigo obter resultados, mas depois o meu treinador também me faz descer à terra, e que eu tenho muitos anos de prática e às vezes é manter-me, e foi por aí, porque sempre trabalhei e vi que no atletismo podia obter bons resultados, e trabalhei sempre para isso, e desde muito cedo eu fui aos campeonatos do mundo júniores, ainda era eu juvenil, e foi um processo crescente em que eu queria sempre mais e melhor, e foi por isso que de alguma forma consegui ir melhorando os meus resultados. É óbvio que foi com o apoio da minha família, depois encontrei o meu treinador, que treino com ele há 29 anos, que é uma pessoa que tem valores e formas de estar muito similares aos meus, e muitas vezes ele acredita mais em mim do que eu própria, e ajuda-me
durante todos estes anos para que eu consiga ir alcançando os resultados que pretendemos os dois. Se não tivesse seguido esse caminho, qual que seria? É assim, eu sou licenciada em enfermagem muito pelas opções. Eu queria ficar em Rio Maior para poder conciliar o atletismo e os estudos, por isso optei por enfermagem. Eu sempre tive mais curiosidade da área das ciências e da saúde. Mas isso também foi pelo atletismo. Não sei se não andasse no atletismo, se tivesse ido para outra área. Não faço a mínima ideia, ou se me tinha mesmo licenciado, não faço a mínima ideia se tinha ido pelos mesmos caminhos sem o atletismo, porque o atletismo faz parte da minha vida desde os 12 anos, por isso eu tenho 12 anos de vida sem atletismo e 29 com atletismo, por isso é muito difícil saber se tinha ido pelo mesmo caminho. Exerce algum emprego fora do atletismo ou está mesmo só no atletismo? Neste momento, eu licenciei-me em enfermagem, posso exercer a qualquer momento, mas por opção, porque, para terem ideia, o meu dia está quase todo preenchido só com o atletismo. Eu sou atleta profissional por opção, porque, assim, eu podia exercer enfermagem e ser atleta, mas é óbvio que não tinha os resultados que tenho, porque trabalhar 8 horas por turnos e treinar não era possível obter os resultados que eu obtive. Porquê? Porque eu treino 2 vezes por dia, normalmente vou treinar 9, 9 e meia e preencho-me amanhã até ao meio-dia, mais ou menos, meio-dia e meia, e depois, durante a tarde, se tenho de ir fazer tratamento, faço tratamento ou massagem e volto a treinar. Por isso é assim, eu agora tenho este bocadinho com vocês, estive a descansar um bocadinho antes e entretanto saio e vou para a fisioterapia, quer dizer, tenho quase o dia todo ocupado e treinar, trabalhar, não era possível obter os resultados que já consegui alcançar. Qual é que é a sua opinião em que nos dias de hoje a mulher ainda não tem o devido conhecimento no desporto? É assim, eu como marchadora, durante a minha carreira, sempre achei injusto o facto de, no atletismo, eu assistir à introdução de outras disciplinas que só existia no setor masculino, como o peso, como o martelo, a vara, os obstáculos, e ficou a faltar a prova de 50 km de marcha para as mulheres. Eu acho que também este processo não foi mais cedo a inclusão, porque de alguma forma, como é uma prova muito dura, não houve mulheres que também lutassem por isso. Para mim era injusto o facto de os homens poderem estar 3 homens nos 20, 3 homens nos 50 e as mulheres só terem uma prova nos grandes campeonatos, e nós em Portugal tivemos 5 e 6 atletas com mínimos, e se existisse essa possibilidade, umas podiam ir para os 20 e outras poderiam ir para os 50, mas isso não nos era permitido, e muitas vezes nós que tínhamos tanta qualidade para nós estarmos nos grandes campeonatos, tínhamos de ser das melhores do mundo, porque Portugal tinha das melhores atletas do mundo. Para ter a ideia, nós em 2010 fomos campeões do mundo por equipas, tínhamos uma equipa fantástica, e para fazerem a seleção era sempre muito difícil, tanto fisicamente, porque tinham que estar sempre bem, e é impossível um atleta estar 6 meses no topo de forma, e isso prejudicou-nos muito, e para mim isso era injusto, e então não valia a pena falarmos sobre o assunto, tínhamos de agir, e eu agi para isso. Fiz 50 km para demonstrar que nós mulheres tínhamos condições físicas e psicológicas para os fazer.
Nunca achei que era justo estarem-nos a impedir essa possibilidade, já que as mulheres já faziam a maratona. Ok, a prova de marcha de 50 km é mais dura que a maratona pelo tempo que demora, é óbvio, mas se elas podiam fazer maratona, porque é que eu não podia fazer 50 km? E então eu tive de lutar. Para mim podia ter sido outra distância mais curta, mas não tive opção, e então eu tive de lutar para isso. Como é óbvio, ainda não há. Eu gosto mais de ser igualdade de oportunidade entre os homens e as mulheres. Nós fazemos de forma diferente, mas fazemos também. E o que eu defendo é que, se existe no setor masculino, também deve de existir a possibilidade no setor masculino, no setor feminino, desculpa. Os meus colegas marchadores que fazem 20 km chegam a uma determinada idade, têm a possibilidade de continuarem a ser atletas e ir para uma distância maior, porque com a idade sabem que temos mais dificuldade em termos de ritmos, e os 50 km é uma prova que é mais lenta e que para atletas mais velhos podem continuar a fazerem grandes resultados, porque é preciso muita experiência. E eu achava isso injusto, não me permitirem a mim. Os homens tinham essa possibilidade e eu não tinha essa possibilidade. E nota-se que, em termos dos responsáveis do desporto mundial, dizem que querem igualdade de género, mas na realidade, quando têm de decidir sobre a igualdade de género, não o fazem. Deve de haver muitas pessoas que são a favor, mas depois outras que são contra, e nas FIAs, nos cargos muito altos, muitas das pessoas estão lá para defender o seu lugar. E se vão contra a maioria, podem pôr em risco o seu lugar. Isto é tudo questões políticas. No fim e ao cabo, é tudo questões políticas. Quais são as suas inspirações e motivações que têm ao longo do dia? É assim, eu normalmente faço o treino maior, faço de manhã. Tento ir para o treino, é o meu trabalho, mas tem de ser algo que me realize, porque no momento que, se for um suplício andar na estrada a marchar, não vale a pena. E eu, mesmo passando por algumas dificuldades, por algumas lesões, às vezes é difícil, porque estar a marchar com alguma dor e sentir que não estou a render o que eu gostava de que rendesse e que eu acho que ainda consigo render, às vezes não é um sentimento fácil de gerir. A semana passada, uma pessoa que eu gosto muito e que é um dos responsáveis do desporto português disse: não sejas teimosa, ser persistente, mas não sejas teimosa. E então eu estou a tentar, ok, tem de ser, porque eu ainda quero, porque eu ainda sinto que é possível, mas vou fazer o que o meu corpo me está a permitir. Eu tenho 40 anos, tenho tido alguns problemas físicos. No momento que eu já sentia que estava a melhorar, tive outra vez um problema físico, e é difícil de gerir. E então eu, de alguma forma, agora vou para o treino. Procuro não ter pressões de pensar que aqui nas 50 semanas tenho uma prova que tenho de ir para desfrutar e para me sentir bem e realizada. Se hoje posso andar a este ritmo e até estou confortável, ok, ando a este ritmo e até que estou confortável. Tem de ser assim. Vou tentar ser persistente e não teimosa, porque a teimosia às vezes não se ajuda, mas
sinto que ainda tenho algo a fazer no desporto português e por isso quero ser persistente. Como é que começou o seu percurso da marcha? O meu percurso da marcha basicamente começou quando eu entrei para o atletismo. Em 1990 a Susana Feitoto tinha sido campeã do mundo de júniores e então de alguma forma era uma motivação para os jovens e havia um grupo grande de atletas da marcha. Eu experimentei a marchar, adquiri logo a técnica facilmente e então também era a possibilidade de nós podermos viajar pelo país, porque as provas de marcha eram em várias zonas do país e eu e a minha irmã experimentámos e começámos a marchar e eu obtive logo bons resultados e então basicamente sempre com o complemento de corrida, porque eu normalmente no início da época faço muito treino de corrida e faço também provas de corrida, óbvio, para desfrutar e para me sentir bem e para a preparação física geral, mas depois é a marcha, mas o complemento do nosso treino de marcha é a corrida e eu basicamente iniciei o atletismo e iniciei logo com a marcha e como obtive bons resultados, na marcha fiquei. Ainda me tentaram pôr a fazer barreiras, mas como eu era pequena também não ia por aí. Como é que se prepara para as competições? É assim, eu preparo-me para as competições, é o treino diário, por semana normalmente tenho 2, 3 treinos mais difíceis, que são séries ou então treinos longos, e depois o outro treino, que é o treino de recuperação, que é tão importante como os treinos mais fortes, como nós costumamos de ser, e é fazer quilómetros, e depois eu necessito de sentir que estou a treinar bem, para depois competir bem, mas às vezes se há algum contratempo nós temos de saber gerir as situações e tentar desfrutar. Às vezes procurar estar o mais descontraído possível e sentir-nos felizes e os meus melhores resultados foi, ok, vou desfrutar, vou divertir-me, fazer o que eu realmente gosto, que é marchar, competir e desfrutar do momento para o qual eu trabalhei tantas semanas, porque às vezes estamos 5, 6, 8, 10 semanas só a treinar para aquela competição. E às vezes estamos ali nervosos, o que é bom um pouco, mas esse exagero vai-nos prejudicar e procuro estar o mais descontraída possível, confiante, tendo em conta o treino que fiz e estabelecer objetivos realistas. Não podemos, se treinei com um resultado mais ou menos nos 20 km de uma 32, não posso estar à espera de fazer uma 30, como é óbvio. Temos de estabelecer objetivos realistas e ir para a prova e depois seguir os conselhos do treinador e muitas vezes também, às vezes, iniciar a prova mais lenta para depois nos sentirmos mais confortáveis e ao longo da prova às vezes se desenvolve e às vezes conseguimos surpreender, ou às vezes ainda me consigo surpreender, penso que estou a valer X e depois consigo fazer outro resultado ainda melhor e isto tem muito a ver com os meus anos de experiência. A sua família apoia? Como é saber que tem apoio da família? É assim, a minha família sempre foi o meu porto de abrigo. Eu e a minha irmã é que levámos o desporto para casa, que ninguém da nossa família praticava nenhum tipo de desporto. Muitas vezes não entendem algumas situações, mas estão lá sempre para me apoiar. A minha irmã, como é óbvio, como praticou atletismo, tem outra forma de estar, não é? Ela
acompanha muito de bicicleta nos meus treinos maiores. Ao sábado ela vai sempre de bicicleta comigo, o que me ajuda bastante. Às vezes o facto de andar sempre ali a marchar sozinha também não é fácil, e com a companhia dela, e os meus pais estão sempre lá para mim. Quando as coisas não correm como nós esperamos, eles estão lá, não é preciso falar, é estar juntos e pronto. E quando as coisas correm muito bem e alcançamos os objetivos que estamos, eu sei que eles são orgulhosos do meu caminho e de tudo o que do que eu consegui conquistar, mas também me metem sempre os pés no chão para eu não armar-me aos cucos, como se costuma dizer. É uma família humilde, mas somos muito unidos. Qual é a sensação de campeã mundial da marcha de 50 km? Sim, esse dia, 13 de agosto de 2017, foi um dia muito, muito especial, porque de alguma forma eu alcancei o objetivo, o sonho da minha vida, ser a melhor do mundo. Se já estava limitada nos 20 km, pela idade e por já não sentir que iria alcançar, eu e o meu treinador sentimos que nos 50 km tínhamos outra possibilidade, e a luta que travámos para que a prova se realizasse e depois naquele dia eu alcançar tudo o que eu queria alcançar, que era ser campeã do mundo, bater novamente o recorde do mundo e fazer menos de 4 horas 06, que era o mínimo que tinham estabelecido para os homens, e que de alguma forma, se as mulheres quisessem lá estar, tinham de se fazer esse mínimo, mas depois as regras foram alteradas a 3 semanas da competição. Quer dizer, foi um momento fantástico de todo o mundo ali a dizer espetáculo, como isto é possível. Foi um momento extraordinário. E depois em Londres, com muitos imigrantes portugueses, na meta, quando eu cortei, o meu treinador foi ter comigo para me abraçar e ele, olha, isto é só portugueses que vieram cá apoiar-te. Foi uma sensação fantástica. Não se explica em palavras aquele momento. Foi o momento da minha vida, sem dúvida nenhuma, foi o topo da minha carreira, foi aquele momento de ser campeã do mundo. Qual é o seu próximo objetivo? É assim, eu estou a tentar qualificar-me nos 20 km para os Jogos Olímpicos, porque não há os 50, eu travei a luta toda para os 50, mas não conseguimos alcançar essa vitória. Mas de alguma forma não perdi totalmente, ganhámos de outra forma. Este ano não vamos ter os 50 km, só existe os 20 e eu estou a tentar qualificar-me para os 20, tentar estar o mais tranquila possível. É um caminho, mas para o ano deixa de existir a prova de 50 km, tanto para os homens como para as mulheres, e passa a existir outra prova menor de 35 km. E então a marcha fica com uma prova de 20 km e uma prova de 35 km para homens e mulheres, e assim conseguimos a igualdade de género na marcha e no atletismo global. E com as mesmas provas para os homens e as mesmas provas para as mulheres. E então eu estou este ano a tentar me manter o melhor possível e para o ano já tenho uma distância maior, não conquistei os 50, mas conquistámos os 35, que também me permite ainda fazer algo de bonito, e então é isso que eu estou a tentar ver a longo prazo, não a tão de curto prazo. Este ano é tentar fazer o melhor possível nos 20 e para o ano 5 km. De todas as provas que já participou, qual é que foi a mais exigente? A mais? Exigente. Exigente? Sim. É assim, uma que eu estava muito bem preparada, mas que me magoei
a menos de 10 dias da competição. Foi o Campeonato da Europa de 2018. Eu fisicamente estava muito bem, depois magoei-me, tive vários dias sem conseguir marchar. Gerir tudo isso psicologicamente não foi fácil, mas de alguma forma mantive sempre a confiança, porque o treino estava feito, não era aqueles dias que iriam fazer a diferença. E acreditei sempre que era possível, embora que cada treino que eu fazia sentia a minha perna muito, muito frágil, que podia romper a qualquer momento, mas eu fiz os 50 quilómetros e fui campeã da Europa dos 50 quilómetros. As imagens finais, as pessoas, parece que estão fresca e só eu é que sei o que sofri nos últimos quilómetros. Tive mesmo de tomar analgésicos durante a prova, a partir dos 30 quilómetros. Foi difícil gerir todas as emoções antes, mas depois procurei, lá está, o meu treinador disse-me, diverte-se. Eu até me diverti demais no início, porque iniciei a prova muito, muito rápida, e depois tive de abrandar a partir dos 35, verifiquei que tinha de gerir o esforço, mas foi sem dúvida uma prova muito, muito exigente. Conte-nos um pouco como é ficar em primeiro numa corrida com homens. É assim, na corrida com homens eu não fui primeira. Que os homens eu fui primeira feminina, mas ainda falando do Campeonato da Europa, eu ganhei a muitos homens. É assim, eu nunca me senti inferior nenhuma vez a homem nenhum, faço da mesma forma. Foi engraçado porque nessa prova eu ia ao lado deles e eles tipo assim a olharem, tipo, nós não queríamos estar com ela, e de alguma forma eles estragaram a minha prova e estragaram a prova deles, porque eu entusiasmei por ir ali ao pé deles e eles também não queriam, de alguma forma, a mulher estar ali ao lado deles, e também aumentaram o ritmo, e depois houve muitas desistências e no final ainda ganhei a muitos homens. Um dos seus objetivos é mostrar que as mulheres também podem ganhar. De que forma é que tem tentado fazer da melhor maneira? É assim, de alguma forma, o grande objetivo que eu tinha para iniciar esta luta toda dos 50 km era motivar outras mulheres a fazerem também 50 km, e neste caso agora 35 km. E de alguma forma esse objetivo foi alcançado. Se no Campeonato do Mundo em 2017 estavam 7 à partida, no Campeonato do Mundo em 2019 já estavam a quase 30 atletas. Quer dizer, o meu objetivo foi alcançado. Eu demonstrei que nós podíamos fazer e motivei outras mulheres, e de alguma forma em 2019 as coisas não me correram bem, era muita umidade, muito calor, e eu também não estava muito bem fisicamente, por alguns problemas, e então eu acabei por desfalecer quase aos 35 ou 36 quilómetros, mas depois as atletas vieram falar comigo, a campeã do mundo na altura, a chinesa, porque elas sabem que eu lhes dei a possibilidade de lá estarem, porque se eu não lutasse para que a prova existisse, elas não poderiam ter alcançado o que alcançaram. E muitas pessoas têm esse grande respeito por mim. Quais as maiores dificuldades que enfrentou até agora? Assim, eu tive altos e baixos. Isto, uma carreira de atleta nunca é sempre no auge. Temos é de saber gerir os momentos menos bons,
e continuarmos a acreditar que é possível. Não é fácil na marcha acharmos que estamos fisicamente bem, em que estamos e depois perto, numa competição a ganhar uma medalha, somos desclassificados, que na marcha, como é muito subjetivo, às vezes acontece, já me aconteceu, ir para medalhas e ser desclassificada, é muito frustrante, porque de alguma forma é todo o nosso trabalho que está em jogo, mas não nos podemos revoltar contra os juízes, eles também estão a procurar fazer o trabalho deles, é continuar a trabalhar mais e melhor, se algo que eles não gostaram é porque eu realmente não estava muito bem, e é ser humilde e continuar a trabalhar ainda mais. E depois, às vezes, estarmos já a sentir-nos muito bem fisicamente e acontecer lesões. Os últimos tempos têm sido muito assim. É fazer o que podemos para ultrapassar essa dificuldade e é sempre porque não há alturas perfeitas, mas outras alturas são muito difíceis. E nem sempre quando estamos a passar algumas dificuldades temos muitas pessoas a apoiar-nos e às vezes somos só eu e o treinador e o fisioterapeuta e não há mais ninguém e temos de continuar a acreditar que é possível e deixar o corpo regenerar para depois voltarmos a treinar e respeitar o corpo. Neste momento é muito respeitar o corpo. E é tentar sempre ultrapassar as dificuldades, tem de ser assim. E isto é de alguma forma em todas as vertentes na vida. Noutras profissões há sempre momentos mais difíceis, mas temos de saber ultrapassá-los de alguma forma com o apoio de alguém ou pedirmos ajuda, porque às vezes nós não conseguimos ultrapassar os momentos difíceis sozinhos. E muitas vezes temos de pedir ajuda a outras pessoas para passar aquela fase difícil. Quais são as dificuldades do atletismo em Portugal? É assim, agora vamos ter muitos problemas em termos de ter atletas. Esta situação do vírus levou a que todos os clubes basicamente tivessem de deixar de dar treino e os atletas de 15, 16 anos já não voltaram. Poucos são, eu vejo no meu clube, voltaram os miúdos mais novos, mas os atletas de 15, 16, 17 anos, que supostamente é o futuro, não voltaram aos treinos. Isto é no atletismo, como em todas as modalidades que está a acontecer, o que vamos ter uma crise muito grande no desporto e infelizmente o governo não está a dar conta disso, mas que aqui a 4 e 8 anos nos Jogos Olímpicos vamos sentir uma quebra muito grande porque os atletas que estavam a subir sem apoios não vão poder continuar, ou então já estão desmotivados porque andar a treinar sem provas é difícil, porque ficam desmotivados e se não tiverem quem os motive e se não puderem competir, vai ser muito difícil termos bons atletas aqui a 8 e a 10 anos. Vamos ter uma crise muito, muito grande no desporto português. Qual é a pessoa que mais a marcou? É assim, os meus pais, como é óbvio, e o meu treinador. Tem alguma coisa que ajuda a concentrar antes das competições? Eu normalmente não uso nada. É tentar estar o mais tranquila possível. Se usar música, essas coisas, isso ainda me irritam mais. Eu não posso tentar concentrar porque senão fico mais nervosa. É tentar estar contraída, feliz e com as pessoas de quem gosto.
Basicamente é é sentir que fiz o meu percurso, é sentir que fiz o meu trabalho da melhor forma para chegar àquele momento, preparar tudo com alguma antecedência, porque eu não gosto de preparar tudo em cima do joelho, gosto, lá está, tem de ser organizada para naquele momento estar tranquila, com tudo organizado e ok, vamos em frente. Eu gosto muito de estar organizada, o treino foi feito, o abastecimento está preparado, ok, está tudo feito, siga. Sem nada de, não uso música, nem nada dessas coisas, não. É estar tranquila e feliz, basicamente. Tendo em conta a pandemia, o que podemos fazer para não perder a motivação de treinar? É tentar, é assim, é óbvio que não podemos estar com muita gente, mas se for desportos individuais, tentar arranjar estratégias, nem que podemos estar um pouco mais afastados, mas tentar fazer com alguma companhia ou então através da internet. Eu também cheguei a fazer isso pelo Zoom, para de alguma forma, porque é assim, nós somos seres que temos de viver em comunidade. E não é fácil estarmos completamente isolados, e eu sinto isso e sou profissional, treinar sempre sozinha. Eu uso muito rádio quando estou no ginásio, a treinar à tarde também uso música. Quer dizer, tento motivar-me, tentar ir para locais diferentes, fazerem coisas diferentes, porque como não há competições neste momento, o importante é manter alguma atividade física para estarem numa boa condição física. Mas sei que não é fácil manter a motivação nesta situação toda, às vezes porque queremos estar com as pessoas, porque queremos fazer algo que neste momento não nos é permitido. É difícil gerir isso tudo e não é fácil. E eu vejo que basicamente no meu clube só houve 3 ou 4 atletas que se mantiveram focados e a continuar a treinar e empenhados. Não é fácil. Mesmo os treinadores, é difícil manter os atletas motivados neste momento que é tão difícil. E é muito, eu sinto-me triste de ver a estrutura toda de Romaior, que é um complexo desportivo enorme, em que normalmente ao domingo haviam jogos nos relevados e não sei o quê, e neste momento não há nada. Há os atletas que estão cá a treinar, os atletas de elite, mas depois os miúdos não podem usar umas infraestruturas que foram criadas para, de alguma forma, ajudar a manter a saúde dos jovens, porque o desporto promove saúde. E parece que de alguma forma isso também está esquecido, porque se nós praticarmos exercício físico, estamos a promover a nossa imunidade e sem dúvida que neste momento é o mais importante, é termos uma imunidade forte, e o desporto ajuda nisso. Quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Obrigada a vocês por de alguma forma se lembrarem de mim e pedirem para eu fazer parte do vosso trabalho, porque de alguma forma o que eu alcancei também sensibilizou, e eu fico feliz pelos jovens acarinharem o meu percurso e o meu trabalho. E de alguma forma a todas as pessoas, para se manterem motivados no que fazem, procurem fazer o que gostam, que sem dúvida nenhuma, se fizermos o que gostamos, é mais fácil enfrentar todas as dificuldades que vamos alcançar. Nunca desistem. Eu, como disse há pouco, sou uma atleta com algum talento, mas o que eu alcancei demorou
25 anos a alcançar, eu demorei 25 anos a ser campeã do mundo. O que eu verifico hoje em dia, os jovens, é que têm pouca paciência e desistem às primeiras dificuldades. Neste caso, para a atleta, não é fácil ser atleta, temos de ser muito focados, muito organizados, muito disciplinados. E não acreditem que tudo são rosas, não, temos muitos espinhos ao longo do nosso percurso, mas aí está a diferença, os que conseguem ultrapassar essas dificuldades conseguem chegar mais longe. Por isso, se eu, Inês Henriques, consegui alcançar o título de campeã do mundo, quem quer trabalhar e de alguma forma encontrar um treinador que ajude nesse percurso, vão conseguir. Não desistem dos vossos sonhos.